Muito bem, sejam bem-vindos então ao dia 2 do nosso desafio fotográfico. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente continua a nossa jornada aqui do desafio fotográfico. E eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito da construção da base, porque é isso que nós estamos fazendo aqui essa semana com essas aulas do desafio fotográfico. Eu estou te ajudando a construir uma base. Então isso aqui é uma analogia interessante, né? Tudo que você vai construir precisa ter uma base, né? Igual você vai construir uma casa, vai construir um prédio, você tem que ter uma base embaixo, você tem que ter alguma coisa que sustenta aquele edifício, né? Aquele prédio. E na fotografia, em qualquer coisa que a gente vai se desenvolver, qualquer talento que a gente vai desenvolver, também é importante você construir uma boa base, né? E o desafio fotográfico, ele é essa base que você precisa para você evoluir e aprender fotografia de maneira eficiente, da maneira certa e de uma maneira rápida também. A maneira como eu te ensino, e você já percebeu isso na primeira aula, a maneira que eu te ensino fotografia é totalmente diferente da maneira com que outros cursos ou outras escolas ensinam fotografia. Se você já teve a oportunidade, ou se você já teve a experiência alguma vez de estudar fotografia, de fazer um curso, talvez você se identifique com isso aqui que eu vou te mostrar, né? Existe um método comum, que é a maneira como o mundo te ensina a fotografia, com o mundo aí das escolas, o mundo da fotografia tradicional. Essa é a maneira como eles querem te ensinar a fotografar. Quando você vai fazer um curso numa escola, vamos supor, tem uma escola na sua cidade, uma escola de fotografia, e você vai lá se matricula num curso para você aprender mais. A primeira coisa que eles vão te pedir, a primeira coisa que eles vão te perguntar, primeiro, você tem uma câmera? Se você não tem uma câmera, a primeira coisa que eles vão te falar é, primeiro compra uma câmera. Aí você vai lá e compra uma câmera. Por exemplo, uma câmera dessa assim, uma câmerazinha de entrada, que é essa aqui, por exemplo, é uma Canon T7. Vamos ver se ela dá foco aí. Essa aqui seria uma câmerazinha de entrada, uma câmera aí que você compra aí no mercado por uns R$ 2.000, R$ 2.500, por aí. É uma câmera para quem está começando na fotografia. Certo? Então a primeira coisa que você faz no método comum aí que o mundo te ensina é, vai lá e compra uma câmera. Daí você compra uma câmera. Aí o que eles vão te ensinar? Qual é a primeira coisa que eles vão te ensinar num curso tradicional de fotografia? Vai te ensinar a mexer no modo manual. Não sei se você já teve essa experiência, mas o que seria esse modo manual da câmera? É você aprender a controlar o ISO, controlar a abertura do diafragma, controlar a velocidade do obturador e todas aquelas coisas bem técnicas que fazem parte ali da fotografia, né? Para você operar a câmera fotográfica. Mas o que acontece com isso, né? O modo manual, não sei se você já teve essa experiência de estudar ou aprender um pouco sobre o modo manual da câmera, mas o modo manual ele é muito complicado. Ele é complicado, ele exige cálculos, ele exige treino, ele exige assim, uma dedicação grande para você conseguir fazer as coisas acontecerem ali no modo manual. Então, você dominar o triângulo da exposição, que a gente chama, que é ISO, obturador ISO, obturador e diafragma, não é uma coisa simples assim que você vai aprender da noite pro dia, é uma coisa que demora, que exige tempo. E algumas pessoas até têm facilidade com isso, né? Quem tem facilidade com cálculos, quem gosta de matemática, por exemplo, vai ter muita facilidade com o modo manual. Agora, quem não é, se você não era bom de matemática na escola, esquece. Isso aqui vai ser bem complicado. E aí o que acontece? Grande parte das pessoas que começam um curso de fotografia, que compram uma câmera e começam a aprender fotografia, elas travam justamente aqui. Elas vêm... Opa! Faltou uma coisinha aqui no meu... As pessoas, elas travam justamente aqui, no modo manual. Começa a ficar muito complicado, aqueles cálculos, aquelas coisas, aí o ISO, o obturador, a diafragma, putz, fotografia é muito complicado, e aí a pessoa encosta a câmera lá no canto e nunca mais volta a mexer na câmera, porque é muito mais simples você pegar o celular e sair tirando foto, né? Convenhamos. E aí o que acontece? Daí, entra lá no Mercado Livre, eu acho isso bem interessante. Entra no Mercado Livre e você vai ver a quantidade de câmeras fotográficas usadas que tem para vender. Câmeras em estado de nova, porque as pessoas simplesmente abandonam, compram e depois abandonam e ficam lá com a câmera encostada. Porque acham tudo aquilo muito complicado. Porque no método comum, no método tradicional de ensinar, é assim que funciona. Primeiro você compra uma câmera, depois você vai aprender o modo manual. Se você tiver a sorte de passar por essa etapa aqui,
vencer essa etapa aqui do modo manual, aí você vai para a parte legal. A parte legal só vem depois, que é a parte de aprender composição, aprender sobre iluminação, que nem a aula de ontem que eu te dei, aprender sobre edição, né? E aí todas as outras coisas que você precisa aqui, se você até quiser seguir como profissional, direção, marketing, assim vai. A parte legal fica depois, e aí, só que a grande maioria das pessoas desiste antes. Eu detesto esse método de ensino. Eu não gosto, eu acho que ele não funciona. Não funcionou para mim, não funciona para os meus alunos, não funciona para a maioria das pessoas. Por isso que muita gente abandona. Por isso eu desenvolvi meu próprio método, o método Ale Borges, que é o que eu estou tentando te ensinar aqui. Primeiro vamos construir uma base, lembra lá da base. Então qual é essa base? Primeiro você vai aprender a fotografar, primeiro você vai aprender a fazer foto bonita. Eu vou te ensinar composição e luz. Você vai entender como enquadrar, você vai entender como o ângulo certo para você fotografar, você vai aprender como iluminar a sua foto, você vai aprender a parte mais legal da fotografia, que é o que realmente faz diferença na foto, sem precisar ficar quebrando a cabeça com obturador, com o diafragma, com ISO, com essas coisas. Vou te ensinar a edição de fotos, mas você não precisa nem de um computador para aprender isso aqui, eu vou te ensinar a fazer no celular, para você não ter nem que investir. Olha só, eu vou te ensinar coisas legais que vão fazer grande diferença na sua foto, sem você precisar investir R$1, né, em equipamento, sem precisar comprar um computador, sem precisar comprar uma câmera fotográfica. E aí depois, se você quiser evoluir, aí sim você vai para as outras partes. Por exemplo, o modo, aí sim, agora vamos falar do modo manual. Ou o modo Pro. Se você não quer comprar uma câmera, lá no seu celular, alguns celulares têm lá um modo Pro, profissional, lá dentro das opções da sua câmera, que você consegue controlar o ISO, consegue controlar a velocidade do obturador, por exemplo. Só que o que acontece? Só que quando você chegar nessa etapa, aqui, você já sabe fotografar, já está fazendo fotos boas, suas fotos já estão bonitas. Você vai aprender isso aqui agora, o modo Pro e o modo manual, para evoluir, não é mais para começar. Antes era para... Você aprendia para começar. Se você não aprender isso aqui, você não conseguia começar a fotografar. Agora você vai aprender para evoluir. Eu estou desenhando errado aqui. Você vai aprender para evoluir. É totalmente diferente, certo? Isso só vai aprender se você quiser, é claro. Aí sim, chega o momento de você... agora eu vou comprar uma câmera. Aí lembra da história da Fórmula 1, do carro de Fórmula 1? Né? Nesse aqui, você primeiro compra o carro de Fórmula 1, para depois você aprender a dirigir. Você nunca vai ser um Lewis Hamilton, se você for nesse caminho. Agora, qual que é o caminho? O caminho do piloto. Qual é o caminho do piloto de Fórmula 1? De verdade, né? Ele começa onde? Ele começa pequeno, lá no kart. Ele começa devagar, lá no kart, com câmbio automático, né? Com direção mais simples, ali um carrinho pequeno, leve, diferente numa pista pequena. Ele começa lá no kart. E aí ele vai crescendo, ele vai evoluindo, vai melhorando. Vai lá para a Fórmula 3000, Fórmula 2000. Até um dia ele chegar na Fórmula 1. Quando ele chegar na Fórmula 1, né? Quando ele pegar um carro da Fórmula 1, quando ele comprar, igual você aqui, quando você comprar uma câmera, ele já sabe dirigir. E você já vai saber fotografar quando você comprar uma câmera. Aí é totalmente diferente, você vai evoluir, você não vai aprender agora. E aí, a partir daí, você vai aprender aquilo que você quiser aprender. Se você quiser aprender marketing para ser um fotógrafo profissional e vender o seu trabalho, beleza. Você quer aprender direção para dirigir pessoas? Você gosta de fotografar pessoas? Beleza, tem gente que nem se preocupa muito com isso. Prefere fotografar coisas ou paisagens. Mas se você quer fotografar pessoas, você tem que aprender direção. Você vai aprender também. Quer aprender iluminação avançada? Aprender a operar um flash? Aprender a montar um estúdio, por exemplo? Aí tudo isso é mais lá na frente. Certo? Só que você vai chegar nesse ponto aqui já sabendo fotografar. Esse aqui é o que eu chamo de metodologia Ale Borges. Esse é o meu jeito de ensinar. Eu espero que você esteja gostando, tenha gostado da primeira aula, e eu tenho certeza que você vai gostar aqui da segunda aula também. Essa metodologia, essa minha maneira, essa minha didática, ela é baseada em 3 pilares, certo? Eu vou te explicar aqui bem direitinho, para não ficar dúvida, porque eu quero que você tenha a melhor experiência possível essa semana aqui com as aulas do desafio. A minha metodologia é baseada em 3 pilares, e eles são os seguintes. É o conteúdo, a prática e o feedback. O que é cada uma dessas coisas? Bom, o conteúdo é o conteúdo das aulas, é aquilo que eu estou te ensinando aqui. Você está aprendendo aqui. Você aprendeu sobre luz ontem, hoje a gente vai aprender sobre
composição fotográfica. Eu estou te disponibilizando esse conteúdo aqui e totalmente gratuito, né? Essas 4 aulas dessa semana. Aí depois vem a prática. Lembra do efeito Ana Maria que eu expliquei na aula de ontem. Não deixa de praticar. Você precisa praticar. Isso faz parte do processo para você adquirir conhecimento. Só que assim, você recebeu o conteúdo, você praticou, você não tem certeza. Você não vai ter certeza se a foto que você fez está boa, ou se está ruim, ou se você acertou ou não. Você vai ficar com essa dúvida. Por isso que no meu processo de ensino aqui, é extremamente importante ter essa parte aqui, que é o feedback, que seria a análise dos seus exercícios, né? Seria pelo menos você receber uma opinião e saber se o seu exercício que você fez está certo ou está errado. Isso aqui você não encontra em nenhum outro curso, principalmente online. Né? Online, dificilmente você vai encontrar isso aqui, feedback, galera querendo os professores te respondendo e te tirando suas dúvidas e analisando as suas fotos. Imagina, no mínimo eles vão cobrar para fazer isso aqui. Vão cobrar mais para fazer isso aqui, ou vão tentar te vender uma mentoria, né, uma consultoria para você ter ali um tempinho com um professor individual e ter esse feedback das suas fotos. Aqui no Desafio Fotográfico você já tem isso aqui. E de graça, se você quiser. Né? Você pode ter o feedback dos seus colegas, dos outros alunos dentro dos grupos de interação, dos grupos lá do Facebook ou no grupo do WhatsApp. E você também pode ter o feedback da nossa equipe através do WhatsApp. Né? Você está num grupo do WhatsApp, tem lá os administradores. Você pode pedir ajuda para os administradores. Eu estou aqui pronto para te ajudar. Minha equipe está pronta para te ajudar aqui também. Né? Inclusive, eu vou deixar até o meu número aqui do WhatsApp. Esse é o número do WhatsApp do nosso suporte, que a maioria das vezes sou eu que respondo nesse WhatsApp, ou se eu não estiver disponível, alguém da minha equipe vai responder. Mas você pode, nesse WhatsApp, mandar a sua foto do exercício para perguntar se está certo ou está errado, ou tirar alguma dúvida. Beleza? Aí você completa os 3 pilares aqui, conteúdo, prática e feedback. Com isso, o seu aprendizado vai ser muito mais efetivo. Beleza? Só para ficar bem claro aqui, anota aí, guarda esse número de telefone, é meu telefone, coloca aí na sua agenda, beleza? Para você tirar suas dúvidas quando você quiser. Eu não quero que você saia daqui dessas aulas com dúvida. Fechado? Beleza. Recados dados da aula de hoje. Hoje é nosso dia 2 e vamos falar sobre composição fotográfica. Vou rodar a aula aqui para vocês, né, o conteúdo da aula, e aí eu volto depois para explicar qual é o desafio que você vai fazer hoje nessa aula, beleza? Beleza. Então hoje é o dia de a gente falar de composição fotográfica e eu vou falar especificamente hoje de uma técnica chamada regra dos terços. Talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez não, mas aí eu vou mostrar tudo, explicar tudo certinho para vocês e vou explicar na prática como é que se aplica essa ideia da regra dos terços, tá bom? Bora lá. Regra dos terços. Então, basicamente, a regra dos terços funciona assim, ó. Imagina o seu enquadramento. Deixa eu mudar minha tela aqui, que eu tenho que me diminuir. Tem que ficar pequenininho. Imagina a sua tela, né, a sua imagem dividida dessa maneira aqui. Olha esse diagrama aqui. A gente tem dividido em 3 partes no lado horizontal e no lado vertical dividido em 3 também. Certo? Então assim a gente forma 9 quadrados aqui. Essas linhas aqui que dividem são as linhas que a gente chama de linhas dos terços, tá certo? Para quem tem dificuldade com matemática, tinha problema com matemática lá na escola quando era criança, né? Você pega a sua imagem aqui e divide ela em 3, você tem 1/3, né, desse lado, 1/3 desse outro e 1/3 desse outro, que juntos dá 3/3, que é o inteiro, né? Tipo, vamos lá, aula de matemática. Mas enfim, para você entender. Essa aqui é uma linha que a gente chama linha do terço, porque separa os terços das imagens. Então essa aqui é uma linha do terço, e essa aqui também é uma linha do terço que a gente separa a parte de cima, a parte de baixo. Certo? Beleza, entendemos aqui onde é que estão as linhas dos terços. Agora, existem as intersecções dos terços. Esses pontos onde as linhas se cruzam, tá vendo essas bolinhas aqui? Esses pontos a gente chama de intersecção dos terços.
porque é onde as linhas se cruzam. E o que isso tem a ver com a fotografia, Ale? Bom, isso tem a ver o seguinte, eu não sei explicar cientificamente quem foi que descobriu isso aqui, mas o nosso cérebro funciona de uma maneira que a gente às vezes não entende, né? Mas esses pontos aqui, eles são os pontos de maior atenção dentro de uma imagem. Quando a gente bate o olho numa imagem, geralmente esses são os pontos de maior atenção. Quando você está fotografando, e se você posicionar aquilo que você quer dar mais atenção, usando esses pontos de intersecção, você vai conseguir atrair mais atenção para a imagem. Ou para aquilo dentro da imagem que você quer que chame mais atenção. Certo? Então, esses aqui são os pontos de intersecção, são os pontos de atenção mais fortes dentro da imagem. Combinado? Beleza. Então, agora vamos ver na prática como isso funciona. Essa aqui é uma imagem clássica de regra dos terços. Eu estava lá viajando, né, fazendo minhas fotos ali passeando, visitando um ponto turístico e tinha lá a estátua ali de Cristo. Naturalmente, as pessoas chegam nesse lugar aqui, elas pegam e apontam a câmera, o celular, e centralizam a estátua ali no meio da foto. Eu, ao invés de centralizar a estátua, eu posicionei ela mais para a direita, colocando ela centralizada em uma das linhas do terço. Dessa forma, eu atraí mais atenção para a imagem. Mas tem outro motivo especial para eu ter colocado ela um pouquinho mais deslocada e ter colocado ela nessa linha. Por quê? Porque quando você faz isso, você está atraindo, você está colocando primeiro plano aqui em atenção, certo? E aí todo o restante da imagem se torna, que a gente chama aqui de área negativa da imagem, pode ser esse o nome, você pode ouvir esse nome, área negativa, ou área de contexto da imagem. Eu gosto de chamar de contexto. Por quê? Porque toda essa área livre aqui que está aqui, ela cria contexto para a minha imagem. Então eu tenho a estátua de Cristo ali deslocada como sendo o meu assunto principal e todo o restante que está do outro lado aqui, ocupando esse espaço maior, ela se torna segundo plano, não é tão não chama tanta atenção quanto o meu assunto principal, mas ele se torna o contexto da imagem, tá ajudando a contar a história da imagem, né? Porque tem um fundo ali pintado, tal, tem, sabe, o céu, planetas, tem todo um contexto ali que ajuda a passar a mensagem que eu quero com a imagem. Deu para entender? Próximo aqui, ó. Um outro exemplo. Eu vou dar vários exemplos para gravar melhor na mente de vocês. Aqui, ó, eu poderia simplesmente ir lá centralizar o casal na minha foto. Eu poderia simplesmente, né, pegar e dar um close neles aqui. Uma foto de casal bonitinha e tal, porque o foco tá neles ali como é que fala? Na interação entre eles, no amor entre eles e tal. É uma foto pré-casamento. Eu trabalho com casamentos, esse aqui é um ensaio que a gente faz pré-casamento. Certo? Só que, essa foto aqui, se você reparar aqui no fundo da imagem, não sei se você já teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil, mas essa cidade aqui é a cidade de Nova York. Essa foto foi feita no Central Park, lá em Nova York. Certo? Eu viajei para fazer esse trabalho aqui. Eu fui contratado para fazer esse trabalho lá em Nova York. Que graça teria se eu fosse lá em Nova York para fotografar um casal e fizesse uma foto, um close fechado assim do casal? Não ia ter graça nenhuma. Eu poderia fazer isso aqui em São Paulo. Poderia fazer isso em qualquer lugar, né? Para que você vai até lá em Nova York para fazer isso, né? Então não. Então eu preciso criar contexto na minha imagem e colocar a cidade como contexto, mas não deixar que a cidade tome conta e assuma o papel principal da minha imagem. Aí eu usei a ideia dos terços, posicionei o casal aqui, próximo da intersecção, que é dos terços aqui, e todo o restante da imagem se torna área negativa e contexto para a mensagem que eu quero passar nessa imagem. Tá claro até aqui? Vamos lá. Vamos seguir. Aqui, olha só, Pedrinho, bem pequenininho, vocês viram que o Pedrão já tá grande, né? Tá com 14, aqui ele tá bem pequenininho. Mas eu gosto muito dessa foto. Essa foto aqui a gente foi num parque temático muito bacana chamado Legoland. É um parque só de brinquedos de Lego, certo? Então assim, você vai reparar que essa estátua, que tá aqui na minha frente, criando esse contexto, é um objeto feito todo de Lego.
Então eu posicionei o Pedrinho ali, ó, na intersecção dos terços, como sendo o meu assunto principal, e aí eu tenho área negativa todinha ocupando aqui a imagem, né? E criando o contexto e passando a mensagem que eu quero mostrar onde é que nós estamos. Nós estamos num parque de temático só com objetos feitos com Lego, com pecinhas de Lego. É um negócio muito legal, né? Então, assim, lembra que eu falei ontem isso das fotos de viagem? Por que a gente quer das fotos de viagem? Quando a gente volta de uma viagem com fotos, a gente quer ostentar, né? Não é? Fala a verdade, fala a verdade. Você volta de uma viagem e você vai na viagem, faz fotos para quê? Para você voltar na viagem e ostentar a viagem, para você botar foto na parede, para você colocar nas redes sociais, para você mostrar para os amigos os lugares que você foi e tal. Então você tem que fazer fotos que vão realmente refletir o lugar da onde você foi, né? Sem, é claro, tirar o contexto que você quer, né? No caso aqui, eu estou tirando uma foto do meu filho, mas ao mesmo tempo criando o contexto e aproveitando a regra dos terços aqui. Vamos lá, vamos seguir para a próxima aqui. Próximo exemplo. Essa aqui foi uma outra... eu estou mostrando só fotos de viagem justamente para ostentar também, né? Tá vendo? Falei, a gente viaja, a gente gosta de ostentar. Então eu acho que eu tiro mais foto viajando, sei lá, faço uma viagem de 7 dias, eu acho que eu tiro mais foto do que o ano inteiro em casa, sei lá. Porque, não sei, porque é legal, né? É legal tirar foto de viagem. E essa aqui foi um negócio muito louco que eu nunca mais vou fazer na vida, né? Um amigo meu, que lá nos Estados Unidos, que ele era do exército, me levou num campo de treinamento do exército para eu conhecer e até chegar perto dos helicópteros, dos aviões e tal. Um negócio muito louco. Nunca mais vou chegar perto de um negócio desse de novo na vida, né? E aqui eu fiz uma brincadeira aqui com a minha sombra, posicionei a sombra na regra dos terços, na linha dos terços aqui do lado direito, e o restante criando o contexto aqui na minha imagem, né? O texto, né? United States Army, não sei o que, tipo, o helicóptero e tal. E assim vai. Ó, alguém falou, a parte que você quer que apareça como primeiro plano tem que ficar dentro do quadrado? Não. Então, ó, isso aqui é uma coisa que as pessoas confundem. Quando a gente fala de regra dos terços, você não tem que posicionar o que você quer dentro dos quadrados. Não é dentro do quadrado que você quer posicionar. Você tem que considerar as linhas. É as linhas. Então, por exemplo, aqui você centraliza na linha. Centraliza nessa linha do terço aqui. Ou então na linha do vertical, do sentido vertical. Ou então num ponto de intersecção. Você centraliza o que você quer no ponto de intersecção. Aqui você vê que minha cabecinha centralizada no ponto de intersecção. O Pedrinho aqui centralizado aqui no ponto de intersecção. Eu não posicionei ele dentro do quadrado. Entende? Isso é uma coisa que as pessoas confundem bastante. Agora, muita gente estava me pedindo isso aqui ontem, me falando, eu quero dicas de fotos de paisagem, Ale. Regra dos terços se aplica perfeitamente para fotos de paisagem. Ajuda muito fotos de paisagem. Por quê? Olha só, seria uma atitude natural na hora da gente fazer uma foto como essa aqui. Nesse caso aqui, tem lá o lago, a cidade ali e tal, eu quero fazer uma foto bacana. Pensa na linha do horizonte, aquela linha que separa, sei lá, a parte de baixo da parte de cima da sua imagem. No caso aqui, eu vou considerar como uma linha de separação aqui, essa aqui, ó, tá vendo? Tem uma linha aqui que separa. Que está separando o lago, que é um assunto, da cidade e o céu, que é outro. É natural que na posição que eu estou aqui, alguém que você vai fazer uma foto como essa, é natural que você posicione essa linha aqui, que é a mais visível, centralizada na imagem, certo? É natural que você faça alguma coisa assim. Você vai centralizar a linha do horizonte no centro da sua imagem. Não tem nada de errado, mas o que acontece quando você centraliza a linha do horizonte no centro da sua imagem? Você vai dar mais peso, você vai dar o mesmo peso de importância para a metade de cima da sua foto e o mesmo peso de importância para o lado de baixo da sua foto. E isso, às vezes, não pode não ser a mensagem que você quer transmitir. No caso dessa imagem, o que eu queria aqui nessa imagem? Eu queria dar mais ênfase para o lago. Eu achei o lago bonito e tal, e essa textura do lago e tal, então eu queria dar mais ênfase para o lago e a cidade como segundo plano. Então, para isso, eu posicionei a linha mais próxima da linha do terço de cima aqui, tá vendo? Né? Posicionei mais aqui. Então, dessa forma, a parte menor
ela ganha menos importância e a parte maior se torna mais importante. Então é meu primeiro plano. Então aqui é meu primeiro plano, aqui é meu contexto. Faz sentido? Vou dar mais um exemplo. Aqui eu fiz ao contrário. Olha só como eu fiz ao contrário aqui. Posicionei a linha do horizonte na parte de baixo. Dessa forma eu tenho mais ênfase ao céu e ao pôr do sol, certo? Tudo isso aqui é a parte mais importante da minha imagem. Céu, cores, pôr do sol, e o mar aqui se torna meu segundo plano, meu contexto da imagem. Faz sentido? Olha lá como é que ele está posicionado. Então, ao invés de eu posicionar no meio, eu posicionei um pouco mais para baixo. Dessa forma, eu dou mais importância para a parte de cima. Vamos lá. Outra maneira de você usar a regra dos terços. Certo? Aqui, repara, eu tenho eu e a Letícia aqui. A gente está posicionado, lembra lá da linha dos terços? A gente está posicionado mais ou menos aqui, nos terços. E aqui eu tenho a estátua posicionada na outra ponta. Mais ou menos assim. Eu fiz isso sem querer ou fiz isso de propósito? Não, eu fiz isso de propósito, é totalmente de propósito. Né? E não foi fácil fazer, porque eu fiz com controle remoto. Se você reparar aqui, ó, na minha mão, tem um controle remoto. Quando eu viajo, às vezes quando eu tô sozinho, só eu e a Letícia, eu não gosto de que ninguém tire foto pra mim, né? As pessoas ainda se oferecem, deixa que eu tire a foto pra você, tá, não sei o quê. Eu falei, não precisa. Eu prefiro colocar minha câmera lá no tripé, posicionar onde eu quero, fazer o enquadramento que eu quero e clicar com o meu controlezinho remoto ali, porque eu sou chato mesmo e pra mim tem que ser assim. Mas enfim, qual que era a ideia aqui? Era posicionei eu e a Letícia aqui, pensando nesse ponto aqui de intersecção, e a estátua mais aqui nesse ponto de intersecção, ponto de atenção dela mais aqui. Tá certo? Então, isso aqui eu chamo de contraponto. O que seria o contraponto? É você ter um objeto aqui em um ponto de intersecção e você ter outro objeto no outro ponto de intersecção, criando o segundo plano. Então eu tenho o primeiro plano aqui, certo? Porque a gente está no foco e tal, e eu tenho a estátua um pouquinho desfocada mais no fundo, mas criando um segundo plano e também posicionada certinha na linha dos terços. Isso aqui seria o que eu chamo de contraponto, seria você pegar dois objetos, duas coisas, dois assuntos, mas você colocar um mais para frente, posicionado nos terços, e o outro mais no fundo, posicionado também nos terços, mas criando o segundo plano. Seguindo, vamos falar da área de respiro. Então, o que seria a área de respiro? Olha só que coisa. Visualiza comigo aqui. Né? Essa aqui é uma foto. Retratinho, família e tal. Essa aqui é uma foto comum. Você pega lá, você pode pegar a sua câmera ou o seu celular e vai lá e fazer uma foto. No caso aqui, eu fiz foto da minha esposa com os filhos. Qual seria o natural a gente fazer na hora de fazer uma foto dessa? O meu assunto principal está aqui, certo? Pensa nesse quadrado aqui, que é meu assunto principal na foto. O natural seria eu pegar esse meu assunto principal e centralizar na minha imagem aqui, certo? A gente tem essa tendência sempre de centralizar. E aí eu teria espaço livre aqui embaixo e espaço livre aqui em cima. Eu já prefiro fazer de uma maneira diferente. Eu acho que dá mais equilíbrio para a imagem. É o que eu chamo de área de respiro. É você pegar o seu assunto principal, que nem eu fiz aqui, e centralizar nos dois terços de baixo. E assim você deixa uma área livre na parte de cima, que é o que eu chamo de área de respiro da imagem. Certo? É como se fosse um espaço para a imagem respirar. Então, assim, isso aqui eu chamo de área de respiro. Então, quando você vai fazer fotos assim, sei lá, um retrato, alguma coisa assim, uma foto legal de alguém ou de alguma coisa, deixa mais espaço na parte de cima e menos espaço na parte de baixo. Vai te trazer mais equilíbrio na composição. Outro exemplo aqui, né? Aqui é o mesmo caso, ó. Tá vendo? Eu deixei menos espaço na parte de baixo, que seria o natural, como eu falei, o natural seria a gente centralizar a foto e aí acaba deixando muito espaço na parte de baixo que não vale nada. Aquele espaço embaixo acaba às vezes não valendo nada, não tem contexto nenhum. Aqui o contexto ele tá mais no fundo lá, né? Tá mais na parte de trás. Então eu deixei mais espaço na parte de cima,
menos espaço na parte de baixo, e aí eu criei essa área de respiro e também criei um certo contexto aqui. Porque aqui era uma escola, então essa aqui, por exemplo, essa foto aqui é uma foto importante pra gente e tal. Tecnicamente ela não tá perfeita, porque foi uma foto feita assim, rapidinho, eles estavam com pressa, que eles estavam com vergonha de ficar tirando foto na frente da escola. Mas esse foi o primeiro dia deles de aula na escola, quando a gente se mudou para fora do país. Foi numa época em que a gente estava morando nos Estados Unidos. Eu morei 2 anos nos Estados Unidos. E nessa época, esse aqui foi o primeiro dia de aula deles na escola lá. E aí, pai e mãe, né, a gente quer registrar, né? E as crianças vai lá, tipo, a gente foi tirar foto, mas eles não queriam tirar foto. Então, tecnicamente, não é a foto perfeita. Mas a gente tenta, né? A gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem na mão. E aí entrou essa questão da área de respiro aqui na parte de cima. Aqui outro exemplo, né? Tem o meu assunto principal aqui na parte de baixo e deixando a área livre na parte de cima, área de respiro. Menos espaço na parte de baixo porque não vai acrescentar em nada, em contexto na minha imagem, então eu prefiro deixar mais na parte de cima. E aqui outro exemplo. Também, ó, geralmente quando a gente vai fazer fotos assim e tal, deixo mais espaço na parte de cima da minha foto. Crio mais contexto. E aqui, é claro, assim, se eu olhar essa foto tecnicamente também não tá perfeita, né? Nem nada. Que é uma foto caseira, foto assim, que a gente tava passeando, vamos fazer uma foto. Porque aqui eu cortei os pés das crianças aqui, ó. Podia não ter cortado, podia ter deixado um pouquinho mais de espaço aqui embaixo, mas tá tudo bem. Né? Para uma foto nossa de recordação e tal dos lugares que a gente visitou, tá perfeito. Certo, então vamos para a parte prática. Lembra? Sempre tem uma parte prática, né? Fica aqui comigo que tem parte prática ainda. O que você precisa fazer? Ligar a grade 3x3 na câmera do celular. Todo celular, praticamente todos, tem como ligar a grade 3, essa grade dos terços. No meu celular, que é um Xiaomi Redmi Note, não sei o que, das quantas? Note 9. Deixa eu ver onde é que... Eu vou tentar achar aqui onde é que liga. No meu... Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Ele tem um hashtag ali, parece um hashtag. Chama linhas de referência. Então no Xiaomi chama linhas de referência. Eu liguei e aí ele... Vamos ver se dá foco. Pera aí, deixa eu ver se dá foco. Aí ele ligou, tá vendo? Ele ligou a grade 3x3 no meu celular. Linhas de referência. Eu tinha um Samsung Galaxy A20. Eu acho, se eu não me engano, chamava linhas de enquadramento. Não, chamava grade 3x3. Se eu não me engano, chamava grade 3x3, que também estava lá nas configurações da câmera que dava para ativar. Cada marca ela tem um nome diferente. Eu não vou saber dizer para vocês aqui cada marca qual que é. Mas você pode perguntar para o seu amigo Google. Se você tiver, sei lá, você tem um Motorola, você tem um Asus, o Zenfone, você tem o iPhone. Se você não souber e não encontrar onde liga essa grade 3x3, dá uma pesquisada no Google que você encontra. Ou, de repente, pergunta no grupo dos alunos, lá no grupo de interação, que outro colega pode ter o mesmo celular que você e já sabe onde é. E aí você descobre aonde liga. Eu só sei mesmo no meu aqui, eu não conheço as outras marcas. Certo? Então dá uma fuçada e descobre onde é que você liga isso aí. Aí eu vou passar um vídeo agora da prática da regra dos terços, porque eu saí na rua com as crianças, né, com os meus filhos, e a gente foi brincar de tentar fazer fotos usando a regra dos terços, usando a grade 3x3. Aí vocês vão ver essa prática agora. Em 3, 2, 1. Como é que é, Miguel? E aí, galerinha do YouTube? Tudo bem com você? Seguinte, a gente saiu na rua agora pra gente fazer o desafio da regra dos terços. Então eu vou fazer algumas fotos, vou procurar alguns lugares para fazer fotos usando a regra dos terços, e a Bia e o Pedro também. Aqui a Bia e o Pedro. E o Miguelzinho vai ser o nosso modelo. Certo? Então agora é desafio regra dos terços. Certo, então olha só, tô aqui com o Miguel. Nessa foto eu tô centralizando o Miguel, que seria o natural que geralmente as pessoas fazem. Mas usando a regra dos terços, eu posso, por exemplo, fazer mais assim. Faz uma pose legal aí, Miguel. Isso.
agora sim eu tô posicionando o Miguel mais deslocado para a esquerda, usando a regra dos terços. Agora o Pedro vai fazer uma foto usando a regra dos terços. Ele tá aqui tentando encontrar uma cena legal aqui, ó. E aí, Pedrão, qual que foi a sua ideia aí? Eu peguei a árvore, eu deixei ele no meio, eu tirei foto. Como é que é? Eu peguei a árvore, coloquei a árvore na direita e deixei o Miguel mais pro meio, pra esquerda, daí eu tirei foto. Ah, depois vamos ver o resultado aí. Ah, esse daqui ficou legal? Então, ficou... Deixa eu ver aqui. Então, aqui você colocou o Miguel no fundo e a árvore na frente. Se você fizer o contrário, colocar o Miguel na frente e alguma coisa de legal no fundo como segundo plano. Pode ser. Aí você usa o contraponto dos terços. Lembra dessa parte da aula? Uhum. Então, o Miguel, vou posicionar ele mais pra direita. Sim. Aí, assim ficou legal, Miguel. E aí eu crio todo um contexto do outro lado da foto, assim, do lado esquerdo. Ficou bem legal assim, Miguel. Olha pra cá agora, Miguel. Ah, dá pra fazer uma foto aí, dá pra fazer uma Dá. foto aí. Assim não, Miguel. Dá pra fazer o Miguel mais pra frente aqui. E aí você coloca ele no lado esquerdo e do lado direito, na parte de cima, a placa. Entendeu? Mas faz horizontal, faz horizontal. Chega mais perto. Ó, chega mais perto. Isso. Corpo reto. Corpo reto. Corpo reto pra mim. Não, Miguel, fica... Então, Miguel, não, fica do jeito que você tá, fica do jeito que você tá, fica de lado. Isso. Tá. Posiciona o Miguel em um dos pontos e a placa no outro ponto. Peraí. Eu sou trêmulo. Tremendo. Dá pra fazer de um ângulo mais de baixo pra cima, assim também, ó. Assim. Miguel, vira pro outro lado agora. Não, vira, olha mais pra cá, assim. Faz assim, ó. Miguel, faz assim, ó. Também. Vê se fica legal. Isso, olhando pra cá, assim. Sim? Não, assim não. Mas olhando pra trás aqui, assim. Por cima de mim. Aqui, ó. Meu Deus. Abaixa mais o queixo. Olha mais pra cá, assim. Aí, ó. Aí o Miguel do lado esquerdo. E a placa ali do lado direito. E você, Bia, teve alguma ideia? De regra dos terços? Ah, tem um orelhão ali, ó. Eu gosto de orelhões. Respirar por da corrida. E qual que é a sua ideia aí, Bia, nessa foto? De deixar a parte de cima... Área de respiro na área parte de cima. respiro. Aí eu deixo o orelhão só até a segunda linha. E o Miguel bem centralizado no meio. Esse cara centralizado no meio e mais espaço na parte de cima, né? Uhum. Ah, isso aí. Encostado na árvore. Você encosta na árvore, cruza o braço. E olha aqui pra foto agora. Aí, Miguel, agora você fica aí. Não, normal. Não, pode ficar assim, não tem problema. Pus um bicho na minha cintura. Isso, então agora eu tenho o Pedro... Vai, Miguel, fica aí. Eu tenho que cortar tudo, viu? Então, ó, eu tenho o Pedro alinhado do lado direito, na regra dos terços. E o Miguel no contraponto ali, na outra linha dos terços. Só que fazendo palhaçada no fundo da foto. Criando contexto para a imagem. Certo? Aí, Miguel, fica parado, isso. Nossa, muito legal. Ficou da hora. Finge que você é uma paisagem, Miguel. Fica assim, ó. Finge que você é uma árvore. Então aqui, ó, mais um exemplo de como a gente pode usar a regra dos terços, dessa vez com aquela área de respiro na parte de cima. O normal aqui, numa foto como essa, por exemplo, seria centralizar a Beatriz igual eu estou centralizando aqui, ó, colocar ela bem no centro da imagem.
né? Tipo, com a mesma área de cima, a mesma área de baixo. Mas seguindo a ideia dos terços, eu vou diminuir um pouco a área de baixo e aumentar a área de cima. E criar aquela área de respiro na parte de cima. Olha pra cá agora, Beatriz. Aquele sorriso. Aí, ó. Faz uma pose mais modelo, assim. Coloca os braços assim em cima do joelho. Aí, ó. Olha só que legal que fica. Acho que dá até pra gente criar uma outra cena assim, mais assim. Aí, ó. Tá. Não, desculpa, eu vou tirar de cabeça. Cadê? Que galã. Dá uma risada agora de $1 milhão. Vai, agora. Pera, como é que você... Faz com a perna aberta. Então sempre. De novo. Voadora, mano. Tem uma foto, mas 20 mil likes para a próxima. Entendeu? Dia 20 mil. Saber por que está na caça da Bia. Opa, peraí que eu achei mais uma ideia aqui pra regra dos terços. Assim. Assim ficou da hora, né? Aí posiciona a placa mais pro lado direito. Se passasse um carro bem aqui, ó. Se passasse um carro, ia ficar tipo o carro criando um contexto ali. Mas tem a Bia e o Miguel ali, ó. É isso aí, então essa aqui foi a nossa prática da regra dos terços do desafio fotográfico, certo? Espero que vocês tenham gostado aí. Certo, e aí galera, curtiram? Curtiram a molecada aí? Ó, Carla fez uma pergunta interessante aqui. Ó. A regra dos terços é só para quando quer criar esse ponto de atenção em primeiro plano? Nos demais casos, pode centralizar a imagem? Não tem problema, não existe problema nenhum em você centralizar a imagem, tá certo? Inclusive até amanhã a gente vou fazer mais uma prática, vai ter mais uma aula de composição amanhã que eu vou mostrar também algumas fotos centralizadas. Mas o lance é que assim, a regra dos terços ela é uma técnica de composição, tá certo? Não se apeguem tanto assim a ela para vocês não ficarem também bitolados e pensar assim, tudo tem que ter a regra dos terços, tudo tem que ser mais deslocadinho e tal, não sei o quê. Não é bem assim, mas ela é uma regra, ela é uma técnica, uma regra de composição que é muito, mas muito usada, certo? É usada muito. Inclusive até, cadê? Eu tava, deixa eu, vou voltar lá no Pinterest. Eu tinha separado, eu ia mostrar isso, eu tava em dúvida se eu mostrava ou não mostrava, ou não mostrava isso aqui. Mas enfim. É porque eu não sei se isso aqui pode dar problema na minha live. Mas eu vou colocar aqui, cinema, rule of thirds. Vou colocar em inglês que é mais fácil de achar. Cadê? Se vocês não reparavam isso, vocês vão começar a reparar no cinema que essa é uma das técnicas mais usadas no cinema. Olha isso aqui, que nem o filme do Harry Potter. Do Harry Potter. Olha a regra dos terços aplicada no cinema, no filme, né? No Harry Potter. Aqui no filme do Joker. Também, ó, ele posicionado mais para a direita e o resto criando contexto. Deixa eu ver se tem mais alguma outra interessante aqui. Olha aqui outro exemplo interessante também. Então assim, a regra dos terços ela é muito usada. E é usada muito no cinema também. Tanto a regra dos terços quanto a técnica das linhas que eu vou ensinar amanhã, na aula de amanhã, elas são muito usadas na fotografia profissional e no cinema, né? Mas elas não são regras absolutas. O que eu estava querendo dizer quando eu estava respondendo a pergunta era que a regra dos terços ela não é uma regra absoluta, ou seja, você não tem que usar ela o tempo inteiro. Ela é só mais uma técnica de composição. Existem diversas técnicas de composição que incluem centralizar o seu assunto no meio da imagem, que não tem problema nenhum. Tudo depende do que você quer transmitir, do que você quer passar e tal. Mas hoje a gente vai se concentrar na regra dos terços, tá certo? A gente vai se concentrar hoje na regra dos terços, nos exercícios que a gente vai fazer,
para que você possa dominar ela e assim depois, na hora de você fotografar, daqui para frente, nos próximos dias, meses, anos, você consiga ter bagagem suficiente para você escolher na hora de você fotografar, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado porque é isso que eu quero. E não simplesmente sair fotografando igual fotografava antes, só apontando e batendo. Esse é o jogo, né? Então vamos lá, algumas dicas de fotos que vocês podem fazer como treino para a regra dos terços. Pessoa mais deslocada para a direita ou pessoa mais deslocada para a esquerda, como nos exemplos que eu mostrei no vídeo, né? Você pode tentar usar o contraponto ali criando um primeiro plano e um segundo plano do outro lado, né? Um primeiro plano mais próximo de você, um segundo plano na outra linha dos terços, mais no fundo. Tanto faz se estiver de um lado ou do outro. Fotos de paisagem, linha do horizonte. Você pode colocar a linha do horizonte no terço de baixo, que nem eu coloquei aqui, ó. Né? Tipo, tá mais próximo do terço de baixo. Ou no caso dessa aqui, tá mais pro terço de cima. Você pode fazer esses testes aí nas fotos de paisagens. Se você não quiser fotografar pessoas ou objetos, quiser fotografar paisagens, faz pensando nisso aqui também. E a sugestão do desafio, essa seria a sugestão do desafio, liga a grade 3x3, faz as fotos seguindo essas sugestões ou da maneira que você achar melhor, desde que seja com a técnica dos terços, tá certo? Lembra das técnicas somadas? Então, a gente aprendeu duas, certo? A gente aprendeu ontem luz, hoje a gente está aprendendo a regra dos terços. Você vai treinar, foca em treinar a regra dos terços hoje. Mas, se você conseguir, tenta aplicar as duas técnicas, a de ontem e a de hoje na foto. Quanto mais técnicas somadas numa foto, mais a foto fica interessante. Mais ela chama atenção. Esse é o jogo, né? Esse é o que eu estou tentando passar para vocês aqui também. Amanhã a gente tem uma terceira. Se amanhã você conseguir aplicar 3 técnicas na mesma foto, a sua foto vai ficar muito mais interessante. E assim vai. E agora, deixa eu mostrar para vocês algumas fotos de regra dos terços de alguns alunos do último desafio. Deixa eu ver aqui. Aqui um exemplo legal, regra dos terços. Essa foto aqui é da Andréia Pinheiro. Uma foto, modelo mais para a esquerda, luz mais lateralzinha no rosto dela, ficou bem legal. Essa aqui, ó, da Isa Salles, ela posicionou... Eu queria botar grade em cima, mas ela fez uma foto super simples, bem minimalista, assim, mas posicionou o chapéu, ao invés do chapéu ficar centralizado, ele ficou mais para cima, mais para a esquerda. Ficou ali mais posicionado nos terços. Ficou interessante, um preto e branco. Ficou uma coisa minimalista, mais abstrata, assim, ficou bem interessante essa foto. Essa aqui, ó, da Micaela Barreto, essa foto ficou animal. Olha isso, né? Linha do horizonte. Peraí que ela tá grande. Linha do horizonte no terço de baixo. A árvore posicionada aqui no ponto de intersecção. Deixou essa foto de paisagem super, mas super interessante. Né? A foto da Micaela Barreto. Ficou animal essa foto aqui. Ó, do Paulo Vitor. Fotinho de ensaio. Área de respiro na parte de cima, né? Menos espaço na parte de baixo, que não acrescenta em nada, né? A modelo mais posicionada aqui um pouquinho para a esquerda. Muito legal a foto do Paulo Vitor também. Essa aqui é da Rafaela da Mata. Nossa, essa foto ficou animal, né? Olha aí, o passarinho posicionado aqui nos terços, mais deslocado para a direita. E essa aqui tem mais uma aqui, Silvia Maria. Também foto de paisagem, né? Olha lá, a árvore posicionada nos terços, né? Linha do horizonte, né? Separando o céu e a terra mais ou menos aqui no terço de baixo. E já dá um equilíbrio muito bacana para a composição. Muito bem, então. Primeiro, gostaram da aula? Entenderam sobre a regra dos terços? Entenderam aí o que significa a regra dos terços? Os pontos de intersecção ali dos terços? Os pontos de atenção, beleza. Agora é hora de praticar, né? Primeira coisa que você precisa fazer, ligar a grade 3x3 no seu celular, na câmera do seu celular. Se você tiver um Xiaomi igual ao meu, vamos ver como é que chama aqui. No meu chama linhas de referência, vamos ver se aparece aí. Cadê o foco? Aí. O meu é essa hashtagzinho aí
de amarelo que está aparecendo, chama linhas de referência. Beleza? Esse caso aqui, lembra, eu falei lá no começo da aula que vocês podiam entrar em contato, tirar dúvidas comigo. Nesse caso aqui, eu não consigo ajudar muito, porque o único celular que eu tenho é o Xiaomi. Eu não conheço as outras marcas, não sei como liga nas outras marcas. Mas você pode usar o grupo dos alunos para perguntar. Então entra lá no grupo do Facebook ou no grupo do WhatsApp e pergunta para os outros colegas se alguém tem o celular da mesma marca que o seu, e aí a galera talvez saiba te ajudar, te ensinar onde ligar a grade. Caso você já tenha descoberto no seu celular, vamos sei lá, você tem um Motorola, você tem um Asus, você tem um iPhone, você já sabe onde é que liga, posta lá no grupo, ajuda a galera. Posta lá no grupo e fala assim, ó, meu celular é o modelo tal e eu liguei assim, assim, assado. Só isso já vai ajudar bastante a galera que estiver participando, beleza? E quais são as sugestões de fotos para você fazer nesse desafio? Que eu já falei, inclusive, né? Já estava lá na aula, né? Você pode fazer fotos com a pessoa deslocada para a esquerda ou para a direita, fotos de paisagem com a linha do horizonte, linha do horizonte no trecho de cima, no trecho de baixo, ou deixar aquela área de respiro na parte de cima. Tá tudo bem. Essas são apenas sugestões, não precisa ser necessariamente fotos assim. Você pode fazer fotos diferentes se você quiser, beleza? Grupos de interação. A gente tem um grupo no Facebook e um grupo no WhatsApp de interação, onde você pode interagir e postar suas fotos. Participe se você quiser, não é obrigatório. Eu acho legal ter essa interação com os outros alunos, mas tem gente que se incomoda um pouco com o excesso de mensagens, principalmente no WhatsApp. É muita mensagem ali e tal, acaba enchendo o seu celular. Se isso te incomoda, tá tranquilo, não precisa participar ali do WhatsApp, pode participar só do Facebook, ou se quiser mandar para nossa equipe no privado também, sem problema nenhum, beleza? Só não sai da aula com dúvida, hein? Por favor. Quem vai participar dos grupos? Os grupos têm regras, então vamos tentar obedecer as regras para evitar aglomeração nos grupos. Aglomeração de fotos. Então, é uma foto só por pessoa. E sempre que você postar uma foto, comente as fotos dos colegas. A regra de ouro é, postou uma foto, comenta 3. Assim a gente vai ter uma interação bem legal. Certo? E só compartilhe fotos do desafio. Por favor, não fuja do assunto dentro dos grupos. Isso é imprescindível, isso é extremamente importante. Não fuja do assunto dentro dos grupos. Os grupos são exclusivos para vocês compartilharem as fotos e falarem do desafio do dia. Combinado? E voltando lá, só lembrando aqui sobre o curso Mestres da Composição, que é o meu curso completo de composição e luz, que é a continuação natural desse desafio. Você está participando hoje do desafio fotográfico e essa semana eu estou compartilhando com você 4 aulas que fazem parte lá do Mestres da Composição. Estou te dando aqui totalmente gratuita essas aulas que fazem parte de um curso pago, tá certo? E eu vou ficar muito feliz, né, se vocês me permitirem falar um pouco mais do curso Mestre da Composição nas próximas aulas. Então, nas próximas aulas eu quero dar um pouco mais de detalhes a respeito do curso completo Mestres da Composição. Inclusive, vou falar sobre a oferta especial que vai estar livre, vai estar disponível para vocês no final das aulas do desafio fotográfico. Quando acabar essas aulas do desafio fotográfico, vai ter uma opção lá, uma oferta especial só para você que está participando aqui, com um baita desconto no curso, tá certo? E eu quero poder explicar um pouco mais para vocês nas próximas aulas. Então, quem tiver interesse já fica ligado que na aula 3 e na aula 4 eu vou dar mais alguns detalhes. E mesmo se você não tiver interesse em seguir no curso completo, mas eu vou ficar muito feliz se você pelo menos me ouvir, né? Ficar aqui comigo e ouvir o que eu tenho para te falar. Beleza? Recapitulando, fotos, manda lá no grupo do Face, manda no WhatsApp. Tá com dúvidas? Pode me chamar no WhatsApp, chama a nossa equipe no WhatsApp para tirar suas dúvidas. Pode usar a caixa de perguntas lá no meu Insta. Então, se você entrar no meu Instagram, se você me segue lá, se você ainda não me segue, por favor, me segue lá, né? @aleborgesfoto. Entra lá no meu Instagram, geralmente no Stories, quase todos os dias tem lá uma caixinha de perguntas
e você pode fazer as perguntas que você quiser. O legal das perguntas na caixa de perguntas lá do Instagram é que você pode compartilhar a sua pergunta com outras pessoas e as respostas vão ficar ali públicas. Então, outras pessoas que de repente têm a mesma dúvida que você vão poder se beneficiar. Então, usa lá o Instagram também para falar comigo. Certo? Beleza. Eu vou só compartilhar mais uma coisinha com vocês, que eu acho que vai ser bem legal, que eu quero mostrar um pouco mais a respeito, falar um pouco mais da regra dos terços e mostrar algumas fotos minhas de casamento. Olha só que legal. Para vocês verem a regra dos terços aplicada no meu trabalho. Então, queria compartilhar com vocês, eu acho que vai ser interessante. Olha só. Olha lá a regra dos terços nas fotos de casamento. Olha que legal a ideia aqui, né? Olha a linha do horizonte, a linha do mar lá no fundo, que ela está mais deslocada para baixo. E aí a gente tem mais espaço na parte de cima. Aqui uma das maneiras de usar a regra dos terços nas fotos de casamento. Essa aqui, olha, lembra que eu falei sobre o empilhamento de técnicas? Eu falei isso no final da aula de ontem. Falei sobre as técnicas somadas, o empilhamento de técnicas. Olha a luz lateral aqui nessa foto e olha a posição da noiva onde ela está com relação à regra dos terços. A gente tem duas técnicas na mesma foto. Na verdade, essa foto ela tem mais de duas técnicas. Tem outras técnicas aqui aplicadas na mesma foto, por isso ela se torna uma foto tão impactante, né? Mais interessante. Aqui, ó, a regra dos terços, o contraponto do casal ali com a plaquinha, né? Com a data do casamento deles. Essa aqui, ó, a noiva um pouquinho mais para frente, o noivo um pouquinho mais lá para trás, só que ela posicionada um pouquinho mais para a direita, ele mais para a esquerda, usando também a ideia do contraponto dos terços. A linha aqui, ó, que separa o muro do céu azul, as duas cores do vermelho e o vermelho meio laranja, ali, né? O vermelho e o azul do céu, que são cores bem que estão contrastando bastante. A linha que separa elas está passando bem na linha do terço de cima, né? Olha que interessante. Vários elementos aqui, várias coisas interessantes que deixam essa foto mais impactante. Aqui a posição da noiva, mais deslocada para a esquerda, um pouquinho mais para baixo, lá no ponto de intersecção do terço. E o resto da imagem como área negativa. Aqui também, mesma pegada, né? Pôr do sol e o casal ali, ó, no terço. E aí você tem toda essa área negativa aqui da imagem, área de respiro, área negativa. Tem várias maneiras de chamar isso aqui. Aqui também, olha o posicionamento deles. E a iluminação. Aqui também, olha só que interessante. Então, assim, essa é uma técnica que é muito presente no meu trabalho. Bastante, assim, né? Não é a única, claro, não é a única que eu uso. Eu uso bastante, mas não é a única técnica que eu uso. Inclusive, eu vou mostrar para vocês amanhã, na aula de composição das linhas, uma outra técnica que pode ser aliada à regra dos terços ou não, né? Para você fazer também fotos bem interessantes. Mas repara, como o assunto principal da imagem está sempre um pouco mais deslocado, para a esquerda ou para a direita. Aqui agora para a direita e em contraponto a família lá no fundo, observando a primeira dança do casal. Então tem todo um contexto aqui nessa imagem que deixa essa imagem mais bonita. Aqui, ó, a área de respiro na parte de cima, né? Olha lá como tem mais espaço na parte de cima, pouco espaço na parte de baixo, para trazer mais equilíbrio para a imagem. Aqui o casal mais deslocado para a direita, o pôr do sol, área negativa. E aqui também, mesma pegada, só que agora do outro lado. Beleza? Então é isso aí. Quem não me segue no Instagram, segue lá, @leborgesfoto. Me acha lá no Instagram, me segue. E se for postar fotos no Instagram do desafio de hoje, usa a hashtag do desafio FotoAlê. Tá com dúvida? Me chama, não fica com dúvida, beleza? Chama lá no WhatsApp, tira sua dúvida comigo ou com alguém da equipe. Alguém vai te responder, manda lá. E se for participar compartilhando suas fotos nos grupos, grupo do Face, grupo do WhatsApp, e não esquece das regras. Beleza? Vamos manter a ordem lá dentro dos grupos. Bom, vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula 2. E eu estou bem feliz aqui com tudo que está acontecendo, né, com essas aulas, com a participação de todos. E não vejo a hora da gente ter a nossa próxima aula amanhã. Beleza? Fui. Vou ficar por aqui.